Olá, o Senado já começou a discutir os projetos que tratam da exploração de petróleo na camada do pré-sal. As matérias chegaram ao Senado em regime de urgência, cobrando pressa dos senadores e aumentando a polêmica em torno do tema. Para falar sobre isso, a gente recebe aqui no programa Argumento o senador Inácio Arruda. Senador, obrigado por conversar com a gente. O senhor representa o estado do Ceará e um representante governista aqui, num momento em que governo e oposição, pelo menos numa coisa, estão divididos nesse tema. A oposição não quer discutir isso com pressa ou com urgência. Correto. Qual a sua avaliação? Primeiro que o governo tem que manter a urgência, trabalhar para manter a urgência. E só abrir mão da urgência se tiver um calendário que você possa, digamos assim, confiar que permitirá a votação durante ainda o ano de 2010. E em ano eleitoral, o senhor acha isso difícil? É muito difícil. Se você não tiver uma negociação muito afinada, você pode ter um largo prejuízo. Porque uma das matérias, que não é a que está no olho do furacão, mas é muito polêmica, é a da capitalização da Petrobras. Essa matéria, ela poderia, digamos assim, ser votada rapidamente. Né? Mas o senhor mesmo fala que ele é muito polêmica. Como votar uma coisa muito polêmica? Só pode com urgência. Por isso que nessa você não pode tirar urgência de jeito nenhum. Então, essa tem que ser votada, pressionando essa você tem que Congresso. votar. Por quê? Por que ela tem que ser votada? Porque a Petrobras depende desta capitalização para ter a garantia, tá certo, de investidores de toda sorte, sejam pequenos investidores brasileiros ou pessoas que, com seu fundo de garantia, com meios próprios, podem comprar ações da Petrobras, tá, diante da sua capitalização. E grandes investidores, nacionais e estrangeiros. Então, Mas por que o senhor acha que, nesse momento, a capitalização é importante, ainda que as outras matérias não sejam aprovadas? Ela é importantíssima, porque ela que garante a Petrobras dar continuidade a todo o processo de exploração, independente de se é partilha, se é concessão, independente de qualquer coisa, tá certo? Você tem, hoje, com o que já tem de pré-sal definido, tem lá a Petrobras, tem empresas estrangeiras, grandes, pequenas e médias, consociadas com a Petrobras ou não. Então, no que tem já de pré-sal, você precisa de muitos recursos para explorar essa parte que já foi fruto de leilões anteriores, não estavam nem na fase atual. Para engordar o cofrinho para investir agora. Para poder garantir que essa atual área de pré-sal, que está nas mãos da Petrobras e de outras empresas, mas no nosso caso, especialmente da Petrobras, se você não tiver uma ampliação rápida da capitalização da Petrobras, você põe esses projetos também em dificuldade. Você tem que botar tudo em compasso de espera. Preparar a Petrobras, preparar para aqueles projetos que já foram estão leiloados no método anterior de concessões e que estão nas mãos da Petrobras. E que é uma área grande de pré-sal. São bacias grandes já do pré-sal. Independente de como vai ser o pagamento de royalties, como é que vai se dar isso no futuro, você tem que garantir que esse empreendimento possa ser executado, possa encaminhar. O senhor acha viável discutir só essa matéria ou manter a urgência só sobre essa matéria? E essas outras mais polêmicas que falam sobre a distribuição desses royalties do petróleo do pré-sal ou sobre a criação da Petrosal, uma estatal para cuidar especificamente dessa camada de pré-sal no Brasil? Eu tenho a sua opinião, quer dizer, você tratar de aumentar a capacidade financeira da Petrobras. Entendeu? Então, você precisa de urgência. O governo não pode tirar urgência dessa matéria. Duas outras matérias eu considero menos polêmicas. Tá certo? São menos polêmicas. Embora você tenha dificuldades mais ideológicas, porque tem determinados setores neoliberais que acham que você não tem que ter uma empresa nenhuma estatal. Quer dizer, o mundo inteiro tem, o mundo capitalista todo tem. Mas os caras acham que aqui não deve ter. Tá certo? Então, mas eu considero que essas não são assim o centro da polêmica. O centro da polêmica é capitalização e como você vai compartilhar esses recursos com a União, os estados federados e os municípios. A Câmara dos Deputados ainda pôs mais lenha nessa fogueira muita lenha. Quando aprovou a chamada emenda Ibsen, que redistribui entre estados e municípios de forma mais equânime o dinheiro. Na verdade, a emenda Ibsen se distribui de forma igual, tá certo? Isso, digamos assim, é um prejuízo em médio prazo para o estado produtor, os grandes produtores. Por que isso foi feito na Câmara? Eu acho que houve uma certa reação. Quando os deputados quiseram propor que deveriam fazer uma distribuição mais equânime, o Rio não pode ficar com 82% do petróleo da Bacia de Campos, tá certo? Isso não é correto, não é justo para o conjunto da nação brasileira, mesmo considerando que os produtos derivados do petróleo pagam ICMS
no destino e não na origem, porque de vez por outra aparece essa conversa. Não, mas os estados todos ganham, porque o pagamento do ICMS é no destino e não na origem. Nós não estamos tratando fazendo um disso. parêntese, para comparar com os outros produtos em que os estados cobram ICMS, o petróleo é um dos poucos produtos que o ICMS é cobrado pelo estado que comercializa e não que produz. Diferente dos outros produtos no Brasil, que o estado produtor é aquele que fatura. É aquele que fatura. Mas, então, com essa... Ocorre que a riqueza do petróleo é numa escala geométrica. É muito grande a riqueza do petróleo. É muito maior do que ele receberia de claro, ICMS. É isso que você está dizendo. Então, você imagina que só os Rockefeller, que se envolveram no petróleo, diziam que tinham 3 empresas que eles comprariam, tá certo? Uma empresa boa de petróleo, uma empresa ruim de petróleo e uma empresa quebrada de petróleo, tá certo? Para você imaginar, para a gente ter ideia do que é esse mundo do petróleo ainda, quer dizer, que é a energia que move o mundo e que se considera que ainda por um largo período, não vai ser daqui a 30, 40 anos que se deixará